Federal está anunciando, parece que vai ter uma grande movimentação entre os presidentes de outros sindicatos aqui da região. Mas tudo isso no segundo bloco, porque o primeiro bloco vai ser com meu amigo Valdir Dias. E hoje é o dia 21 de setembro, é o dia do radialista. No finalzinho desse primeiro bloco, eu tenho uma mensagem de um grande amigo, que é o Sérgio Torres, ele que é radialista e vai deixar uma mensagem para todos os profissionais do rádio, na qual eu me incluo com muito prazer. Meu amigo Valdir Dias, tudo bem com você? Tudo bem, Douglas. Olá, prazer em estar aqui novamente aqui. Me sinto até lisonjeado e ao mesmo tempo envergonhado. Eu queria ser tão conhecedor como você, e parabenizar também todos os radialistas. O rádio também fez parte da minha vida por um bom tempo. Sou jornalista que não trabalhou em rádio, parece que fica faltando sempre alguma coisa. Né? Ô Valdir, quando eu faço esses comentários a respeito da sua pessoa, é porque eu o conheço, né? E eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas inteligentes, competentes, imparciais e pessoas respeitadas. É óbvio, amigos do Hora Geral, talvez uma das análises do Valdir não seja a sua análise. Por isso que nós temos o 981 70 14 34, que é o WhatsApp, para você contrapor. Ele vai fazer uma análise como jornalista, né? E é aí que a gente começa a entender e participar da sucessão municipal. Porque nesse ano nós teremos eleições nos municípios do Brasil, mais de 6 mil, para tentar eleger novos prefeitos, reeleger aqueles que estão em condição ou não reeleger, e também a mesma forma na Câmara Municipal dos municípios. Nesse final de semana saiu uma pesquisa da cidade de Santos, e o que é interessante é que mostra 3 nomes empatados em primeiro lugar, como o Fábio está colocando na tela, meu amigo Valdir Dias. 3 figuras que a população de Santos, uma está aprendendo a conhecer, que é o Rogério Santos, que até então ele era secretário do governo do atual prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que não pode mais, não tem mais condição de se reeleger, né? Então está indicando o Rogério Santos, é esse que você vê em primeiro plano. Em segundo, uma figura muito conhecida, que é o Vicente Cassione, que foi deputado federal, advogado, e o terceiro, Banha, que é o vereador. Essa pesquisa de intenção de votos, né, que foi publicada por A Tribuna, é justamente para a eleição agora de 2020. Rogério Santos, do PSDB, que você vê aí na tela, ele está com 11%, né, e tem uma diferença de 0,2% para o segundo colocado, que é o Vicente Cassione do PROS, Vicente Cassione com 10,9%, né, e o terceiro, que é o Banha. Eu vou falar Antônio Carlos Banha Joaquim, é Banha, assim como ele é conhecido, com 7,5% das intenções de votos. Bom, esses são os números da pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados ao entrevistado. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos. Aí depois vem os demais candidatos, né? João Vilela, do Novo, com 1,9%, o delegado Romano, do Democrata Cristão, Douglas Martins, do PT, né? Ambos com 1,5%. Bardon Buzeiro, do PTB, e Guilherme Prado, do PSOL, com 1%. Ivan Sartório, o ex-desembargador, do PSD, com 0,9%. Taná Correia, da Cidadania, né? Do Cidadania, com 0,8%. Marcelo Coelho, do PRTB, e Tiago Andrade, do PCdoB, com 0,5%. Moisés Fernandes, do PV, com 0,4%. Além de 3 nomes com 0,3%, que é o Márcio Aurélio Soares, do PDT, Carlos Paz, do Avante, e Luiz Xavier, do PSTU. Mas eu fiz questão de deixar essas 3 fotos para que o telespectador, principalmente de Santos, né, da onde a pesquisa foi feita, possa ver que está nessa primeira pesquisa pós-convenção, esse praticamente empate técnico. Rogério Santos com 11%, o Cassione em segundo com 10,9% e o Banha com 7,5%. O que você achou quando você se deparou com essa pesquisa em Santos, meu amigo Valdir Dias? Bom, Douglas, em primeiro lugar, como você falou, né, o atual prefeito não tem como se candidatar à reeleição, Sim. Já está terminando o seu segundo mandato, né? Então, isso reflete a quantidade de candidatos, né? Uma quantidade imensa, né, de candidatos já formalizados, né? Logicamente que a eleição, quando o prefeito não pode se candidatar à reeleição, ela fica totalmente, os votos ficam totalmente ali espalhados soltos. Ali. Agora, o fato do primeiro colocado ser o candidato apoiado pelo atual prefeito,
reflete ali alguma aceitação, uma boa parte, aceitação de boa parte do eleitorado, né? Vamos ver aí até onde vai, até o dia 15 de novembro, até onde vai essa capacidade de transferência de votos, né? E há que se ressaltar também a presença do ex-deputado federal Vicente Cassione, que sempre foi um candidato em potencial nas eleições municipais de Santos, né? E muitas vezes até com grandes chances, grandes possibilidades de se eleger, e ao que tudo indica, dessa vez, ele, pelo que se comenta, pelo que se conhece, ele pretende ir até o fim da candidatura e com bastante apetite para chegar ao paço municipal. Apenas só para colaborar com o que você está falando agora, muitas vezes a gente via o nome do Vicente Cassione ser citado e ele falar que era um pré-candidato, mas chegava próximo da convenção, sempre o partido na qual estava afiliado acabava compondo com um candidato do governo, como aconteceu em 2012, né, que ele estava no Democrata e acabou apoiando a eleição do atual prefeito Paulo Alexandre. Mas um fato interessante, como você citou, é que a convenção que oficializou o nome dele como candidato pelo PROS ocorreu um dia antes da data limite, do prazo final para as convenções, que foi no dia 16 agora de setembro. Ou seja, isso significa que ele não vem para brincar, né? Não vem para brincar e com um potencial grande de votos. É uma figura querida em Santos, né? Bastante respeitado aí por todo o passado histórico que tem. E, logicamente, aí, com toda a atividade, o envolvimento com a Santa Casa, que ele sempre teve, né? Então, filantropia. Mas tem pela frente aí também um vereador de vários mandatos, que é o Antônio Carlos Banha, né? Que vários mandatos, experientíssimo, né, em Santos, conhecidíssimo em Santos, e o candidato prefeito. Quer dizer, a disputa em Santos tem tudo para ser uma disputa muito emocionante e muito bacana, principalmente por ser uma das principais cidades do país, e com uma tradição histórica bastante forte na política, né? Agora, Valdir, você acredita que hoje, do jeito que nós temos as redes sociais, do jeito que eu vejo que o eleitor, que o brasileiro está mais atento com relação aos nomes que se apresentam, é fácil de você transferir a sua popularidade, ou seja, o seu nome, para um candidato? Por exemplo, pessoal, eu não sou candidato a prefeito, mas olha, volta no Valdir Dias, ele é o meu candidato. Você acha que hoje essa transferência, ela é significativa ou não? Acho que toda eleição ensina alguma coisa para a gente, né? As anteriores ensinaram e parece que a partir da última eleição parece que nunca nada vai ser como antes, né? É verdade. Então, a própria campanha em tempos de pandemia vai ser diferente, não vai ter aquele aperto de mão, aquela visitação intensa aí nas casas, a possibilidade, não há possibilidade de se fazer aglomeração. Tudo isso vai depender, vai acabar fortalecendo bastante, como você disse, a campanha nas redes sociais. E aí é aquela hora de ver quem tem mais garrafa para vender, né? Porque campanha em rede social também não é assim, vou colocar aqui, fazer uma postagem, colocar uma postagem aqui na rede social A ou B e todo mundo vai ver. Não, pelo contrário, às vezes você coloca um negócio que o feitiço vira contra o feiticeiro. Então é muito emblemático o que vai acontecer nessa campanha. E como eu falei antes, nada vai ser como antes, né? E nada vai ser como essa também. Você sabe, Valdir, tem um aspecto interessante, eu ainda quero quero que você comente um pouco mais sobre o Banha, a respeito de um passado que às vezes nós, e onde eu me incluo, somos brasileiros, nós acabamos esquecendo. Você se lembra, numa das campanhas políticas, que o Maluf, ele indicou o Pita, e ele falou assim, se ele não for um bom prefeito, eu saio da política. Nunca mais vota em mim, né? Exatamente. Por que eu estou lembrando isso? Porque eu tive a oportunidade, na época, de entrevistá-lo, e numa época que o Pita estava sendo, inclusive, sendo denunciado por problemas administrativos. Eu fiz essa pergunta para o então deputado Paulo Maluf. Sabe o que ele falou com aquele jeito dele? Ô Douglas, você nunca errou na vida? Eu falei, já. Eu também! Com aquela cara de pau. Aonde eu quero chegar? Ou seja, é um risco quando você indica, porque a responsabilidade do indicado é muito grande, né? E aí, quem vai fazer essa análise é a população. Exatamente. E a continuidade de um governo, né? A meta, logicamente, todo mundo que está lá no governo tem como meta ver um sucessor indicado pelo atual prefeito, para que se mantenham ali processos, projetos em andamento, né, contratos em andamento, tudo isso, né? Agora, o barato, o legal da democracia é justamente isso, né? A possibilidade de alternância de poder. Às vezes está tudo indo bem de um lado,
né? A gente pode pegar aí vários exemplos disso no Billy, Brasil, o Billy, por exemplo, não precisa ir muito longe, o Billy em 2012, Isso. o então candidato Caio França, indicado por um arcos de partidos, o Billy estava no PP e tinha o PRTB, Exato. e um tempo ínfimo, e acabou ganhando no primeiro turno. Com o discurso certo, né? Na hora certa, no lugar certo. Exato. É isso que vai depender aí o sucesso de muita gente nessa campanha totalmente diferente aí. Para começar pela data, né? Que a gente está acostumado com o comecinho de outubro, a eleição já vai ser lá em novembro, com prazos apertadíssimos, né? E vamos ver aí tudo que vai acontecer pela frente aí. Lógico, isso aí tudo é um primeiro passo, Sim, né? A primeira sim. pesquisa, então ainda há que se... Agora, você falou do Cassione, falou do indicado do prefeito e também não falou, queria que você comentasse a respeito do Banha. Ele já está, se não me engano, eu acho que ele está no 8º ou no 7º mandato como vereador. Óbvio, se ele está como candidato a prefeito de Santos, ele não retorna caso ele não consiga êxito na sua campanha para a prefeitura, como prefeiturado, ele não retorna mais ao legislativo, né? Ou seja, você acredita que essa experiência desses anos do legislativo também o credencia para postular aí o cargo como chefe do executivo? Não tem como, né, Douglas? 8 mandatos consecutivos como vereador, quer dizer, demonstra ali uma fidelidade do eleitor dele e, logicamente, que um conhecimento profundo aí das coisas da cidade. Assim como as demais cidades, Santos é uma cidade complexa, com problemas peculiares, né? Como a gente falou antes, o discurso certo na hora certa, como ele tem essa pegada aí de como político há 8 mandatos, são 8 vezes 4, 32, quer dizer, 30 anos. Olha só o quanto de conhecimento que ele conquistou aí, acumulou nesses 30 anos sobre as questões da cidade, né? Então, só dourar na hora, falar o certo na hora certa para a pessoa certa, que às vezes é onde o político pode se dar bem ou não se dar mal. Exato. Mas... O Valdir, de Santos, vamos pular aqui para o Guarujá. O Guarujá também, antes de Santos, saiu uma pesquisa, né, onde o atual prefeito que pode se candidatar à reeleição e está se candidatando, também está em primeiro lugar com uma grande distância dos demais candidatos. É óbvio que ninguém vem com o discurso do já ganhou, mas ele tem aí uma folga bem elástica, né, para o segundo colocado, né? Uma folga, dá para dizer até quilométrica, né, Douglas? Agora já tem 10 candidatos consolidados, né? Essa primeira pesquisa sempre foi um marco assim, inicial, a primeira pesquisa divulgada oficialmente. E lembrar também para o telespectador que em ano eleitoral, as pesquisas elas devem ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral e devem seguir todos os parâmetros, né, de uma pesquisa com estratificação por idade, sexo, renda, tudo isso, logicamente, os institutos que conseguem o registro atendem a esses princípios na hora de fazer o levantamento dos números, né, o levantamento das informações. E essa primeira pesquisa de Guarujá sempre foi um baluarte, assim, um norte, né, para as campanhas. E o primeiro levantamento... Vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Já estamos de volta para o segundo e último bloco de hoje do Hora Geral. Bom, eu estava anunciando desde a abertura do programa de hoje que nós traríamos aqui o convidado, o amigo, o Zoel Siqueira. Ele que é do Sindiserve, é isso mesmo? A gente se confunde que são tantos sindicatos em Santos. Por exemplo, tem o Sindeste, o Sindiserve, mas o Zoel é do Sindiserve de Guarujá. Tudo bem, Zoel? Tudo bem, Douglas. Mais uma vez aí é um prazer estar aqui nesse programa.
e principalmente conversar com a sua grande audiência. Obrigado. O Zoel é uma figura que eu tenho um carinho muito grande, um líder sindical, uma pessoa que tem um perfil que eu admiro muito, principalmente nos dias de hoje. Eu quero já destacar o perfil do Zoel, ou seja, de dialogar, de conversar, né, de sentar à mesa, de poder... O que está acontecendo? Né? Além de professor, né? Ele assumiu... Foi ano passado que você assumiu? Nós tivemos, inclusive, na Em janeiro de 2019. Olha só como passa muito rápido, né? E ainda continua uma liderança à frente do Sindserv. Quando a gente fala, amigos do Hora Geral, o Sindserv é o Sindicato dos Servidores. Ou seja, todo mundo fala, os servidores, eles estão lá para quê? Para servir a população, servir a administração, servir o munícipe. Eu diria que, além dessa servidão por parte dos servidores municipais, tem um outro lado, que é campanha salarial, que é a condição que o sindicato oferece. Como que está o Sindserv do Guarujá hoje, meu amigo Joel? Olha, Douglas, em razão da grande participação dos nossos sócios, porque nós temos uma quantidade razoável de sócios, aproximadamente 3.500, do universo de 6.000 funcionários, nós temos 3.500 sócios. Então, a força desses sócios é que nos faz, apesar de toda essa mudança que aconteceu com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, principalmente com a reforma trabalhista, que enfraqueceu muito os sindicatos, o nosso sindicato, em razão do apoio desses sócios, nós conseguimos ainda manter e até ampliar algumas atividades. O servidor, ele sempre, ele acredita a campanha salarial, principalmente a liderança do presidente do sindicato, que hoje é o Zoel Siqueira, que nós estamos entrevistando. Mas eu sei, Zoel, que você, antes de ser a data da campanha, você já vai conversando com o chefe do executivo, já tem assim, um diálogo. Isso tudo facilita na hora do mês, porque campanha salarial a gente envolve um aumento para o servidor, que às vezes ele nunca está satisfeito com o índice que o executivo oferece. Olha, Douglas, você, como muito bem colocou, realmente nós começamos a discutir a questão do reajuste numa fase bem anterior à nossa data. E isso foi bastante positivo porque o governo federal baixou uma medida provisória proibindo o aumento dos servidores públicos, o aumento salarial de servidor público. Mas como nós antecipamos essa nossa discussão. E uma coisa importante, o prefeito do Guarujá, como é servidor público, também aceitou antecipar essa discussão e quando essa medida provisória foi baixada, o nosso aumento já foi votado na Câmara Municipal e nós tivemos aumento esse ano de 2020, coisa que infelizmente não está acontecendo em Santos, não está acontecendo em Praia Grande, verdade, porque o chefe do executivo desses municípios diz que com base nessa medida provisória não pode dar aumento esse ano de 2020. Mas o sindicato do Guarujá, em razão, como você muito bem colocou, de nós anteciparmos essa discussão e de uma atenção do atual prefeito, nós conseguimos ainda o aumento nesse ano de 2020. Isso que é importante, amigos do Hora Geral, principalmente o servidor, e quando a gente fala de um servidor, a gente fala de um único servidor. O servidor, ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem parentes, tem os aposentados, ou seja, aquelas pessoas que serviram, né, a prefeitura, ou seja, o munícipe. Cada cidade tem uma realidade. Por isso que eu fiz questão de trazer o Zoel Siqueira do Guarujá para poder dividir essas informações com o nosso amigo do Hora Geral. Agora, Zoel, você falou muito rapidamente no início da entrevista a respeito da reforma trabalhista, que isso enfraqueceu alguns sindicatos. Você falou também da reforma da Previdência. E eu tenho ouvido aí na imprensa, através do governo federal, principalmente, de uma reforma administrativa. Há necessidade dos sindicatos se preocuparem, principalmente os sindicatos dos servidores, com essa reforma administrativa que o governo federal está anunciando? Olha, aí muito, meu amigo Douglas, muita preocupação. Você me apresentou aqui como uma pessoa do diálogo, realmente eu sou do diálogo, mas também nós vamos para ações de maneira democrática, né? E nós estamos muito preocupados com a medida provisória 32/2020, que é a reforma administrativa, e nós acreditamos que como foi uma mentira de que a reforma trabalhista melhoraria as condições do trabalhador, assim como foi uma mentira de que a reforma da Previdência melhoraria para os aposentados, também é uma mentira que a reforma administrativa vai melhorar a vida do servidor público. Muito pelo contrário. E nós, aqui na nossa região, nós já estamos nos organizando
para no final do mês de setembro já fazer uma manifestação contrária. Ou seja, na próxima semana? Isso, na próxima semana, dia 30 provavelmente, todos os sindicatos dos servidores públicos da nossa região já vão começar a discutir, fazer manifestações contrárias a essa medida provisória 32, que é a reforma administrativa. Essa manifestação vai ser em praça pública, vocês vão ganhar as redes sociais, pretendem fazer uma caravana para Brasília? Por enquanto ainda não está definido, né? Vamos ter a primeira reunião dia 23, para como que vai ser feito essas manifestações, né? Dentro do princípio democrático. Eu sou um sindicalista que eu procuro deixar bem claro, de uma nova geração, né? Da onde o diálogo se torna a principal arma para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Nós estamos num período eleitoral, né? A campanha eleitoral praticamente vai começar agora também no final do mês. E a gente sabe a importância da eleição dos prefeitos e do legislativo dos municípios, mais de 6 mil no Brasil. Trazendo a discussão aqui para o Guarujá, existe algum posicionamento do Sindserv do Guarujá com relação à sucessão, ou seja, à eleição agora municipal? Tem um posicionamento da diretoria executiva do sindicato, é o seguinte: toda a diretoria vai trabalhar para eleger servidor público, porque nós entendemos, pela nossa experiência, que a maioria das câmaras de vereadores e do executivo que não são formados por servidor público, a gente perde muito os nossos benefícios. Está aqui a nossa região, né? E nós vamos trabalhar para eleger um servidor público como chefe do executivo e também, dentro do possível, eleger muitos servidores públicos no Legislativo Municipal. Joel, a gente está quase chegando no final do Hora Geral de hoje. Você vai ter sempre o espaço, o Sindserv do Guarujá, também aqui dentro do Hora Geral. Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque eu acredito que, assim como os políticos cobram muito os prefeitos de uma forma geral, eu sei que alguns associados cobram os presidentes do sindicato. E aí, presidente, quanto que vai ter ali, vai melhorar o plano de saúde, como vai mudar? Mas muitas vezes esse associado, ele também não participa da vida do sindicato. Eu não sei como que é o Sindserv do Guarujá. Tem alguns que, de repente, dá vontade de puxar a orelha. Pô, mas você não veio na Assembleia, você não participou, porque cobrar é fácil, né, presidente? Tem muita gente que cobra, Douglas, mas infelizmente, esses que cobram nem sócios são. Agora, quem é sócio pode cobrar, tem a função de cobrar. Agora eu posso dizer uma coisa, como eu já disse aqui no início. Apesar de toda essa mudança do mundo sindical, o nosso sindicato conseguiu se manter em razão dos nossos sócios, porque os nossos sócios, eles questionam, eles participam, como você muito bem citou, até uma questão que é o plano de saúde. Tanto é que nós temos lá 3 planos de saúde para o sócio escolher, porque realmente eles cobram muito da gente. Agora, eu sou servidor, não sou associado ao Sindserv do Guarujá. É fácil? Sim, é extremamente fácil, só nos procurar lá, mas eu fico muito à vontade, Douglas, de deixar claro aqui que você, servidor público, vá no sindicato se você concordar com a instituição, se você entende que a instituição seja importante. Se você não quiser ir lá no sindicato, não quiser ser sindicalizado, sem problema nenhum. Por isso que eu, particularmente, sou a favor do fim do imposto sindical. Mas isso é uma outra discussão. A gente vai ter mais espaço para discutir isso. Meu amigo Joel Siqueira, presidente do Sindserv do Guarujá, obrigado pela sua participação. Não é à toa que o sindicato, o Sindserv do Guarujá, está muito bem representado, até porque teve uma eleição, desde o ano passado ele está à frente, ele como professor, uma figura muito conhecida no Guarujá, isso facilita. E desculpa, amigo, se o Joel não acreditar ou não confiar no que eu vou falar, ele fica à vontade em contrapor. Essa é a política que dá certo. É a política da participação, da discussão, né? Ou seja, do diálogo. É assim que a gente consegue ter dias melhores. E olha, estamos falando de um sindicato, mas o Sindserv do Guarujá é um sindicato forte. Obrigado, meu amigo Joel. Douglas, eu que agradeço mais uma vez. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Amanhã tem mais. Agora, se você quiser interagir, fazer uma pergunta, 981701434. Esse é o WhatsApp do Hora Geral. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.